memória RAM a utilizar. É mais ou menos a mesma coisa. Eu nestes processadores não mudou. Isto não mudou em Ryzen 7000. Eu não sei quantos vídeos tenho de DDR5 com Ryzen 5000, mas já tenho para aí algumas coisas. Há muito mais experiências que eu fiz offline, de PCs que montei, de experiências que fiz só por fazer, um bocado de tudo. Velocidade de 6000 parece-me ser um limite que eles aguentam. Ainda que em alguns casos eu tenha conseguido colocar a 6200, mas é muito traiçoeiro. Quando colocas Ryzen, seja afinado à mão ou simplesmente o perfil da memória ser superior a 6000, acontece o seguinte: Ryzen 7000 RAM acima de 6000. Vou pôr aqui um asterisco porque há uma exceção. Acima de 6000 acontece o quê? O uClock passa para metade da velocidade. O uClock é o controlador de memória, passa para metade da velocidade, significa que vai ser prejudicado em termos de latências, ou seja, estás a comprar uma memória mais rápida ou a fazer overclock à tua e não estás a ganhar nada na prática em termos de desempenho em jogos, ok? Passa para metade. Possível passar para 1 para 1, ou seja, o uClock estar sincronizado com a memória. Às vezes, tentativa e erro. Tens que forçá-lo, podes ou não ter que alterar tensões, voltagens, não é? Para quem não souber o que é tensões. É possível, não garantido, para 99,9% das pessoas, não justifica o esforço. Outra coisa que acontece, mas o uClock talvez consigas, ok? Há casos onde consegui, há casos onde não consegui. Depende muito do silício, da sorte que tens. E também um bocado da motherboard, da memória em si, né? Tudo influencia um bocadinho, mas não 6000, ok? Mas quando usas acima de 6000, acontece outra coisa. Acontece isto, mesmo que fique estável. Tudo isto que eu estou a dizer é mesmo que fique estável. Pode simplesmente não ficar estável. Mas para além do uClock, há um clock que aparece como North Bridge Clock, que passa também para metade. Aparece aqui North Bridge Clock. Isto é uma coisa que eu admito que neste momento sou um bocado ignorante. Este clock está bem reportado? Se sim, eu consigo alterá-lo? Porque quando eu passo de qualquer coisa acima de 6000 de velocidade na memória, ele passa-me para 900, mais coisa menos coisa, é sensivelmente para metade. E eu não descobri onde é que impeço este clock de diminuir. Para ver se é possível, não é? Nem que seja com ajuste manual, se é possível, se vale a pena. Porque nas situações onde eu consegui colocar a memória estável acima de 6000, que implica algum esforço e alguma sorte também, mas é possível. Este clock estava sempre a metade, ou seja, eu conseguia a memória estável com velocidade superior, leitura e escrita, não é? E a latência era sempre igual ou pior. E a única coisa, e fixando o controlador de memória. Eu fixava à mão o controlador de memória, garantia que a memória estava estável, mas a latência nunca conseguia melhorar. Das vezes, ou quanto muito ficar igual. E a única coisa que mudava é este North Bridge Clock. Há a forma de o alterar. Foi só coincidência e aquilo até está mal reportado. Talvez, é algo que eu tenho na lista de coisas que ainda não tenho certeza, estou a aprender de Ryzen 7000, mas isto tudo para dizer o quê? Não te preocupes com memória RAM, pelo menos para já, acima de 6000 para Ryzen. Porque é que tenho aqui um asterisco? Porque eu já tenho vídeo com 128 GB de RAM para Ryzen 7000, vejam esse vídeo, é o que é, óbvio, é muita memória e vão ser 4 pentes, é muito difícil, não pode simplesmente ativar perfil, muito menos se for de 6000, que simplesmente não vai funcionar, ok, normal, mas 64 GB 2 vezes 32, encontrei aí um caso onde o uClock baixava para metade também. Também passava para metade automaticamente. Sendo, atenção, 64 GB, mas 6000 de velocidade.
E nem era CL30, acho que era CL36, se bem me recordo. Nem é assim nada muito apertado em termos de timings. Por ser 64 GB. Mas ele mudou por ser 64 GB, é um bocado de lotaria, é aquela board. Neste caso em particular que eu encontrei, ele aceitava sincronizar o uClock para recuperar o desempenho perdido em latências, ok? Não foi crucial, não quis perder muito tempo, era mais um PC que não era meu, é PC de cliente, e não era crítico estas gotinhas de latência naquele caso, ok? Até porque quem usa 64 GB normalmente é outro tipo de público. Mas ok, foi uma coisa que eu reparei, porque eu confirmo tudo. Sempre que eu mexo em alguma peça, eu confirmo tudo. Ou qualquer peça, eu gosto de confirmar as coisinhas todas, porque é quando confirmas tudo que encontras às vezes um mini gato escondido, que vai ser irrelevante para algumas pessoas, é extremamente importante para outras, e eu gosto de estar o mais preparado possível, porque vai sempre haver uma pessoa que dá importância àquilo que mais ninguém dá, e eu tenho a solução para essa pessoa. Tenho que investir muito tempo à procura de gatos onde ninguém quer saber se eles existem, mas não interessa. Estou-vos a fazer uma compilação de dicas de tudo o que eu aprendi até agora, portanto agradeçam-me, deem sub. Isto tudo para dizer o que é? Pronto, compra memória 6000 e não te chateias. No máximo 6000, ok? No máximo 6000 CL36 fixe, CL38 ok, 6000 CL30 fixe, porreiro, nice, gostoso, mas o kit que eu tenho aqui da Corsair, a CL30, consigo pôr a funcionar, mas tenho que fazer ajustes à mão. Com duas BIOS diferentes, não fica estável. Simplesmente não fica. Com outra board, com outro CPU, vai ficar estável? Possivelmente sim. Já peguei no outro CPU com 6000 CL30 e simplesmente ficou estável? Claro que sim. Mas o que eu quero dizer é que 6000 CL30, mesmo que tenha o perfil Expo, não é 100% garantido que funcione. Okay? E se tens a solução mágica na manga, que é eu vou ver na lista de compatibilidade da motherboard se lá está a memória e vou ver se funciona. Gostaria muito que fosse fácil assim, mas não. Por dois motivos. Tu, se entras na lista de compatibilidade de memória da motherboard, agora no início até meio que a coisa até vai funfando, mas tens o mesmo problema que tens em todos os lançamentos. Eu não sei porque pus aqui uClock, porque não fiz bem o copianço do copiamento. Portanto, vou fazer o copiamento correto, que seria assim. Vou entrar onde tenho que entrar. E entrei num site extremamente irritante, porque eu só quero vir aqui a suporte. E dentro do suporte vai-se-me aparecer-me CPU e memória. Eu venho a memória e tenho aqui uma lista enorme, grande, imensa, vasta de memórias que a motherboard diz que são efetivamente compatíveis e testadas com a motherboard, mas se olhares assim com muita atenção, assim muito de perto, tu vês aqui, ora bem, efetivamente pode ter a memória que eu quero, pode não ter a memória que eu quero, essa coisa toda, mas há duas coisas que acontecem normalmente. Primeiro, esta lista costuma ser abandonada, é normal os fabricantes abandonaram a lista. Por exemplo, em setembro deste ano vai sair um kit de memória ótimo, maravilhoso, funciona bem com praticamente qualquer board e simplesmente não aparece na lista porque eles estão-se a cagar para a lista, não atualizam mais. Comum disto acontecer. Mas o mais importante que isto é que a ASUS está a dizer que testou esta memória e que funciona. Com o quê? Com a board. E o processador não tem direito à opinião? Sim, o processador tem direito à opinião. Compatibilidade de memória RAM com qualquer CPU, quando estás perto ali do limite do que ele aguenta, é uma dança feita a 3. Tem um nome pornográfico que eu não vou dizer agora, que vocês sabem qual é, porque são os porcos. E nesse menage, que eu não queria dizer, mas tive que dizer, porque pensei na tua prima, as duas, acontece o seguinte, nesse menage é 3. Portanto, se a motherboard e a memória RAM funcionarem muito bem, gostam de se comer um ao outro, adoram, chegam ao processador e dizem, eu não gosto, não gosto nessa posição, não aceito.
que dói, eu estou a ter queimbras no dedo dos pés, portanto não me vou pôr assim. Portanto, se a motherboard e a RAM funcionarem bem, mas o CPU, o controlador de memória do CPU não aceitar bem, temos pena, não vai funcionar bem. Ok? Portanto, nunca tomem nada por garantido, até 6.000, se queres ter uma margenzinha. Compra 6.000 que não seja CL30 ou CL28 e aumentas drasticamente a probabilidade de simplesmente funcionar bem, tá? Tudo isto, eu tenho um monte de vídeos a mostrar settings na BIOS de como fazer coisas.